A Tencent faz foto virar vídeo falante, a Adobe publicou artigo sozinha, a Black Forest Labs edita imagens com precisão mágica, a Menos monta slides automáticos, a Hilme cria voz sintética que supera a dos humanos, a Perplexity lançou um assistente que faz tudo num lugar só, a DeepSeek tem um modelo novo que já bate de frente com gigantes e muito mais. Vamos ver tudo o que está acontecendo no mundo da tecnologia e da inteligência artificial hoje no nosso IA Update. Bora lá! E a Black Forest Labs acabou de lançar um modelo novo chamado Flux One Context. E não é só mais um daqueles geradores de imagem por texto, tá? Esse carinha aqui tá prometendo editar imagens com comando de texto de um jeito que parece mágica, mas com uma pegada muito mais precisa e rápida do que a galera tem visto por aí. Então, diferente dos modelos mais famosos que só geram a imagem ali do zero com base num prompt, esse modelo aqui entende o que você quer mudar em uma imagem que já existe. Ele analisa a imagem junto com o texto que você escreve e consegue editar só aquilo que precisa e mantém o resto da imagem lá intacta. Tipo, você tem um personagem com um estilo específico e você quer só trocar o fundo ou mudar a roupa, né? Aqui mesmo eles têm uma demonstração no site desse passarinho aqui com esse negócio aqui na cara, né? E no bico dele aqui. Aí no prompt ele fala que ele quer o mesmo passarinho ali, só que sentado num bar tomando uma cerveja. E aí o modelo fez exatamente isso que foi pedido. Manteve exatamente o mesmo personagem, o passarinho, alterando só aquilo que ele pediu. Aqui do lado, por exemplo, ele pede para colocar 2 desses passarinhos, e aí ele coloca, né, no mesmo contexto da imagem, no bar e tal, só que com 2 passarinhos. Aí depois ele pede para olhar eles de costas. São mantidos os passarinhos no mesmo contexto, só que de costas, como foi pedido. Aqui ele pede para colocar 2 dos passarinhos sentados assistindo o filme. Aqui os 2 passarinhos fazendo compra no supermercado. Aqui os 2 passarinhos celebrando um sucesso de lançamento. E além dele fazer tudo isso, essas mudanças, deixando intacta ali a imagem que você colocou de modelo, né, e a identidade visual do personagem, a coisa mais louca é que ele é até 8 vezes mais rápido do que os outros modelos, né? E tem mais ainda, porque a Black Forest Labs não veio com um modelo só não, tá? Eles lançaram 2 versões. A Contest Pro, que é tipo o modo turbo, que é bom para quem quer fazer várias versões rapidinho, e a Max, que foca em qualidade absurda e segue melhor os prompts, ainda manja de tipografia, então dá para fazer umas artes bem refinadas mesmo, com texto e tudo. E para fechar com chave de ouro, eles também criaram o Playground, que é uma plataforma online onde as empresas podem testar tudo isso na prática antes de integrar via API, o que é bem legal para quem está desenvolvendo aplicativos criativos, né, ou plataformas de design. Agora, o pulo do gato é que enquanto os modelos como o GPT-4o da OpenAI já conseguem editar imagens com prompts, eles ainda dão aquela escorregadinha quando o assunto é manter os detalhes e as consistências entre as versões, principalmente quando tem uma pessoa, né, um rosto ali na imagem. Às vezes ele faz tudo do zero, né, ou muda o rosto da pessoa. Já o Context parece mais pé no chão mesmo, né, parece que ele respeita o que tá na imagem, só faz mesmo o que você pediu. Então, para quem precisa de consistência entre os frames, né, os personagens ou os layouts, isso aqui é um avanço gigante. Então, o Context não tá só brincando de IA criativa, né, ela tá resolvendo problemas reais que estavam aí travando os projetos grandes por falta dessa precisão que ele tá trazendo. Então vamos ficar de olho, porque essa tecnologia pode virar referência rapidinho. E antes de passar para a próxima novidade, eu só vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo. E se você se tornar membro do canal, além de apoiar o canal, você ainda vê os vídeos do IA Update primeiro que todo mundo. E o New York Times, né, que é um dos jornais aí mais tradicionais do mundo, acabou de assinar o primeiro acordo de licenciamento de
de IA e adivinha com quem? Com a Amazon, gente. Pois é, agora a Amazon pode usar o conteúdo do New York Times nos produtos deles, né? Tipo a Alexa. Você pode perguntar sobre uma notícia e ouvir a resposta direto ali do jornal, com direito a link para matéria completa e tudo mais. Chique, né? E o acordo não inclui só as notícias, tá? Mas também as receitas do New York Times Cooking e até conteúdo esportivo do The Athletic. E o mais doido é que isso aí rola bem no meio de um climaço aí, né? Que o New York Times está processando a OpenAI e a Microsoft por usar o conteúdo deles sem permissão para treinar IA. Ou seja, dessa vez a regra foi bem clara, né? Se quer usar, vai ter que pagar, meu amor. Então, escolher a Amazon para eles foi super estratégico, né? Porque a Alexa já tá no dia a dia aí da galera, né? Então é uma forma aí de distribuir o conteúdo sem perder o controle, mas também tá mostrando que até os grandes que antes batiam o pé contra a IA estão cedendo. Não tem jeito, né, gente? Com tanta tecnologia mudando a forma como a gente consome conteúdo, ou você se adapta ou fica para trás. Agora o desafio vai ser manter a qualidade da informação, né? Porque a IA, resumindo notícia, pode virar uma bagunça se não for bem feita, mas vamos ver aí como que isso vai se desenrolar, porque esse negócio tá só começando. Então, gente, uma IA chamada Zok acabou de fazer história ao ser a primeira inteligência artificial a ter um artigo aceito numa conferência científica de peso e sozinha. Tô falando da ACL 2025, né, que é tipo a Champions League aí do mundo do processamento de linguagem natural. Nota A, né, super disputada e com uma taxa de aceitação mega seletiva. E adivinha? A Zok passou aí com louvor. E o mais surreal é que ela fez todo o processo de pesquisa sozinha, né? Leu milhares de artigos, achou uma brecha no que já tinha sido estudado, criou experimentos, testou as hipóteses, escreveu um artigo tudinho sem um humano sequer meter ali o bedelho, né? Tirando umas correções básicas de formatação. O artigo que ela escreveu, chamado Tempest, é sobre jailbreak multi-turn, né? Que é um tema bem técnico, mas super importante e ficou entre os 8,2% melhores da conferência, com uma pontuação de meta-análise de 4.0, tipo coisa séria mesmo, né? E o mais louco é que isso não é só uma IA que ajuda. A Zok funcionou como um verdadeiro pesquisador autônomo. A Entology, que criou essa belezinha aqui, né, já tá planejando lançar uma versão beta com uma ferramenta de pesquisa colaborativa. Primeiro como copiloto, depois como cientista completo mesmo. Você vai poder ter uma IA ajudando a escrever artigo de verdade com qualidade de publicação top mesmo, né? Agora pensa comigo, se uma IA tá conseguindo isso agora, imagina o que vem pela frente. O ritmo das descobertas aí pode acelerar de um jeito que a gente nem tá preparado ainda. E isso muda o jogo da ciência, literalmente. E olha só quem tá subindo forte aí no ranking das IAs tops de linha. A DeepSeek acabou de atualizar o modelo R1 deles. E adivinha? Ela já pulou direto para a terceira posição aqui na tabela de classificação de análises artificial, né? Agora tá só atrás dos grandões da OpenAI, que é o GPT-4o ou 3 e o GPT-4o Mini ou 4 Mini, né? Sim, meus amigos, o R1 tá colando aí nos líderes e isso não é pouca coisa não, viu? Para quem não conhece, a análise artificial é tipo aquele placar dos melhores modelos de IA do momento, que é uma mistura ali de desempenho, capacidade de raciocínio, velocidade, tudo isso junto. E tá no top 3, é tipo o seu terceiro melhor cérebro digital do planeta. E o mais interessante é que o R1 não é da OpenAI, nem do Google, nem da Anthropic. É da DeepSeek, que até pouco tempo atrás estava mais quietinha ali na briga dos gigantes. E essa nova versão R1 não chegou só para fazer bonito não, tá? Ela já tá mostrando que tem um nível de raciocínio e de entendimento de linguagem comparável aos líderes de mercado. E isso com uma performance enxuta
enxuta, estável e bem otimizada, né? Então não é só inteligente, é eficiente também. Agora a verdade é que isso muda bastante o cenário aí, né? Porque até então a gente viu um domínio quase absoluto dos modelos da OpenAI, mas o R1 tá mostrando aí para bater de frente sim, com um modelo que tem potencial de competir aí de igual para igual, especialmente em uso prático e custo-benefício. Então vamos ficar de olho aí, porque se a DeepSeek continuar nessa pegada, o jogo vai esquentar de verdade aí no mundo dos modelos de linguagem. E quem ganha com isso, gente? É a gente, né? Mais opção, mais inovação, mais inteligência aí no ar. E olha só o que a Perplexity aprontou agora. Eles acabaram de lançar o Perplexity Labs, né? Que é um recurso aí novinho em folha para quem é usuário Pro e que promete levar a criação de conteúdo com IA para um novo nível. E quando eu digo conteúdo, gente, não é só um textinho básico não, tá? Eu tô falando de relatórios analíticos, resumos inteligentes, respostas mais elaboradas e até tarefas bem complexas, que antes precisava de várias ferramentas ali separadas, né? A ideia aqui é muito simples, mas muito poderosa também, né? Porque o Labs funciona como uma espécie de central, onde dá para integrar várias ferramentas no mesmo fluxo de trabalho, né? Meio que criando um super assistente personalizado. Então, se antes você precisava abrir 1000 abas, usar uma IA para buscar, outra para resumir, outra para formatar, agora dá para fazer tudo isso aí direto por lá, né? Com um nível de controle muito mais avançado. É claro que por enquanto isso é exclusivo para quem tá no plano Pro, né? Isso aí já mostra que a Perplexity tá mirando num público aí mais exigente, né? Tipo profissionais, pesquisadores, analistas de dados e criadores de conteúdo que precisam de uma coisa mais parruda. E sinceramente, gente, isso aqui pode ser um diferencial enorme para quem trabalha com volume de informação e precisa otimizar tempo. Agora a gente sabe que esse tipo de recurso ainda está em construção, né? Então é importante ver como que vai ser a usabilidade disso aí no dia a dia, né? Se vai realmente cumprir o que está prometendo e não vai virar um labirinto de funções difíceis de configurar. Mas o potencial é grande, né? Muito grande. Agora se prepara, porque essa aqui é uma daquelas novidades que fazem a gente pensar, ué, mas a gente já chegou nesse nível? Porque a Realme acabou de lançar o Eevee 3, que é um novo modelo de linguagem de fala que tá chamando bastante atenção por dois motivos gigantes, tá? Que ele cria vozes personalizadas com base na conversa e, pasme, gente, superou o GPT-4o da OpenAI em alguns testes. Isso mesmo, tá? Então o Eevee 3 não é só mais uma voz bonitinha de IA, né? Ele é um modelo que entende fala com emoção, com entonação, com intenção, e o mais legal é que ele aprende com a sua interação. Quanto mais você conversa, mais personalizada a voz vai ficando, parecendo até que é alguém de verdade falando com você. Vamos ver aqui o vídeo de demonstração. Let's try that quieter now. Hello, love. Wow. Eevee 3 here. Dead glad to meet you. Go cry into your stale baguette, you sniveling lump of undercooked fromage. You sound like you're having a good chuckle there. Let's break it down. Me is I. Ayude means help. And dissolver is dissolve. Then we have el cuerpo. Meet EV3, a voice-to-voice model that can create any voice and personality, produce high-quality speech, emulate 80-plus emotions implicitly or on command, all in under 300 milliseconds. Meditation can be a really great... Hang on, I'm trying not to wake anybody up. Just keep it down to a whisper, okay? Okay, I understand. Let's try that quieter now. So, once they're beautifully sautéed and smelling divine, we want to drain off any excess fat from Então vocês viram, né, gente? Parece mesmo uma pessoa falando, dá até risada e fala baixinho, né, sussurrando. Ela não muda só o tom, personaliza o tom, né? Ela adapta o jeito de falar, o ritmo, até o estilo da resposta. Então é quase como treinar uma IA para falar com você naturalmente, né? E aí vem a cereja do bolo. Porque nos testes de benchmark, o Eevee 3 bateu o GPT-4o nas tarefas relacionadas à conversa por voz, e especialmente quando o assunto é resposta natural e conexão emocional com o usuário. Então ela não é só inteligente, mas também é expressiva, envolvente e parece muito mais humana. E isso coloca a Realme num lugar bem interessante aí nas corridas das IAs falantes, porque enquanto a OpenAI tá brilhando com o GPT-4 Omni em texto e visão, a Realme tá fincando aí a bandeira no território da voz e com força, né? Vai ser interessante ver como essas tecnologias vão se cruzar
usar aí no futuro ou competir direto. E, gente, agora apareceu um novo modelo gratuito de clonagem de voz, bem na vibe do Chatterbox, né, que é aquele projeto open source que já fez barulho, e a galera por trás dele tá dizendo que supera até as empresas grandonas tipo Eleven Labs nos testes. Pois é, gente, a treta tá aí armada no bom sentido, né? E esse modelo tem como proposta clonar vozes com uma fidelidade absurda, usando só um pouquinho de áudio como base. Então, você manda um trecho ali curto da voz da pessoa e ele já recria uma versão falante, com entonação, com sotaque, com timbre, até as manias de falar. E o mais doido é que ele não só tenta parecer real, né, de verdade, como segundo os benchmarks aí que foram divulgados, ela acerta mais no realismo e na expressividade do que muitos modelos pagos que estão liderando aí no mercado. A comparação com a Eleven Labs não é à toa, né, gente, já que essa empresa é a referência nessa coisa aí de voz sintética realista, né, mas agora com esse novo modelo sendo gratuito e open source, a acessibilidade aí muda completamente, né, qualquer dev, qualquer criador de conteúdo, até empresa pequena pode usar uma tecnologia de ponta sem gastar um centavo. É claro que tem sempre aquele alerta, né, porque quanto mais poderosa a ferramenta, mais o risco de uso indevido, né, tipo deepfakes de voz, né, que são uma realidade e com acesso assim tão fácil, é essencial aí pensar na ética e nos limites. Mas uma coisa é certa, gente, a clonagem de voz tá ficando cada vez melhor, mais acessível, mais assustadoramente real, né, e a disputa aí por quem lidera essa corrida tá só começando. E a Menos acabou de lançar o Menos Slides, que é um recurso novinho aí que tá prometendo facilitar e muito a vida de quem vive fazendo apresentação por aí. E o mais legal é que tudo feito de forma autônoma. Sim, isso mesmo, gente. Você só dá ali a ideia e a IA faz todo o resto. Cria os slides personalizados, organiza o conteúdo e ainda escolhe o visual decente para deixar tudo bem apresentável. A proposta deles é simples, né, que é usar o sistema Agent que dá Menos, que é basicamente uma IA que pensa e age como assistente de verdade, para transformar textos, relatórios, ideias ou até prompts soltos em apresentações prontas para uso, né? E não é só jogar o texto ali na tela não, tá? O Menos Slide entende contexto, organiza as informações com lógica e até sugere ali os títulos, destaques e fluxos narrativos. Coisa de gente grande mesmo, né, gente? Imagina que você precisa fazer uma apresentação para explicar os resultados do trimestre. E em vez de ficar ali horas montando slide por slide ou perguntando para IA, né, slide por slide também, que já facilita, mas ainda é um trabalhinho ali, né? Só você jogar os dados no Menos e pronto, ele monta a estrutura todinha com gráfico, resumo e tudo mais, tá? Para quem tá no corre aí do dia a dia, isso é um atalho gigante. Claro que ainda tem espaço para melhorar em estilo visual e criatividade de design, mas o foco aqui é produtividade, né? E para isso o Menos Slide já chegou aí entregando muito bem. Parece que a era do PowerPoint automático finalmente começou. Gente, a Tencent criou, lançou esse tal de Hunyuan Video Avatar. Eu vou te explicar direitinho o que é isso, tá? Basicamente, eles criaram uma ferramenta de código aberto, isso mesmo, gente, de código aberto, então qualquer um pode usar e fuçar, que pega uma imagem ali estática, paradinha, né, tipo uma foto de perfil, e transforma ela em um vídeo falante com som e tudo, tipo a imagem fala. E não é deepfake, é mais avançado ainda. Agora, o mais doido, gente, é que esse modelo não só faz o rostinho mexer e dublar o que está sendo dito, né? Mas ela interpreta emoção, estilo de fala, movimenta o corpo e ainda consegue fazer isso com vários personagens ao mesmo tempo. Então, imagina você criar um vídeo com vários avatares conversando entre si e tudo isso a partir de umas imagens ali paradas e um arquivo de áudio. É insano o nível de detalhe, né? Vamos ver aqui o vídeo de demonstração. Your wrist catches light as you pour the tea. Would you look at that? He lost his points because he was cleaning his glasses. Hey, 瞧瞧我，是不是超级有范儿？瞧我这身打扮，再配上这花，是不是超有范儿？
我最喜欢踢足球了。长大后，我一定要成为足球。 Então já deu pra perceber, gente, né? E o segredo dessa coisa aqui tá no tal de MMDIT, né? Que é um modelo de difusão, tipo aqueles usados pra gerar imagem, sabe? Mas com um toque mágico de Transformer pra lidar com som, imagem, emoção, tudo junto. E aí que entra a parte nerd raiz mesmo, tá? Porque eles criaram umas coisas com nomes bem assim chiques, né? Tipo Character Injection Model, que basicamente faz com que o personagem fique ali igualzinho durante o vídeo inteiro, vocês viram, né? Como se estivesse se mexendo, falando, rindo, chorando, tudo bem sincronizadinho. Tem também o Emotion Model, que é responsável por dar aquele toque mais dramático, né? Tipo, se o áudio tá bravo, o avatar fica bravo também. E o mais legal é que funciona até com vários avatares no mesmo vídeo. Só que, ó, gente, vamos ser sinceros aqui, né? Por mais que a tecnologia seja aí brabíssima, né? Ainda tem os detalhes que precisam melhorar, sim. A dublagem às vezes não encaixa 100% perfeito, né? Principalmente com vozes muito expressivas ou com sotaques. E se o cenário for muito maluco, né? Ou a imagem original tiver também uma qualidade ruim, o resultado final pode ficar meio estranho, né? Então não é mágica, é tecnologia, mas ainda com as limitações. Mesmo assim, para quem trabalha com criação de conteúdo, vídeos explicativos, personagens virtuais, até mesmo aquelas dublagens divertidas para as redes sociais, essa ferramenta aqui abre um mundaréu de possibilidades, né? Dá para criar vídeos de forma super rápida, com baixo custo e com resultado visual que impressiona bastante, principalmente se você manjar aí de combinar bem áudio e imagem. E o melhor de tudo é que tá no GitHub, é de graça, é só ir lá no repositório oficial e brincar com o código, né? Se você quiser ver como funciona na prática antes de meter a mão na massa, a Tencent deixou uma demo online, que eu vou deixar o link aqui na descrição, bem plug and play. Então, assim, gente, a verdade é que a gente tá vendo aí que a linha entre imagem e vídeo tá ficando cada vez mais fininha, e com ferramentas assim você não vai precisar mais gravar, atuar, editar, né? Só montar e pronto. O futuro tá virando agora, gente. Você pode fazer parte dele só com uma imagem e uma ideia na cabeça. Sinistro, né? Mas também muito emocionante. Clica aqui nesse card para ficar ainda mais atualizado e saber tudo o que acontece no mundo da tecnologia e da inteligência artificial. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.